Se você perguntasse a 1000 pessoas para citarem uma música de rock dos anos 70, provavelmente ouviria os mesmos títulos repetidamente. Não necessariamente porque fossem melhores, mas porque estavam em todo lugar. No rádio, nos carros, nos bares, nos filmes. Não eram apenas músicas populares, tornaram-se impossíveis de ignorar. Hoje, vamos listar as 10 músicas mais tocadas dos anos 70. As faixas que o rádio simplesmente nunca parava de tocar. Barracuda, Heart. Começamos com uma música criada a partir de um momento de pura e intensa raiva. Após um show, um promotor, repetindo rumores já fomentados pela gravadora da banda, insinuou que Annie e Nancy Wilson tinham um relacionamento amoroso como uma jogada de marketing. Naquela noite, Annie Wilson voltou furiosa para o quarto do hotel e começou a escrever o que mais tarde se tornaria Barracuda. E o que se destaca aqui não é apenas a raiva, mas a precisão. Porque a raiva geralmente faz as pessoas perderem o foco, mas neste caso, ela aguçou tudo. Agora ouça o riff. O guitarrista Roger Fisher queria algo com a força e o ímpeto de Achilles' Last Stand, do Led Zeppelin. Ele não a imitou. Em vez disso, concentrou essa energia em algo mais coeso, mais rápido e mais agressivo. Essa abertura não te conquista aos poucos, ela te atinge imediatamente. E talvez seja exatamente por isso que as rádios a abraçaram tão facilmente. Porque, apesar da fúria por trás dela, Barracuda se tornou impossível de ignorar. Uma música que as estações tocavam repetidamente. O próprio título não era sutil. Barracuda era direcionada diretamente às pessoas que tentavam se aproveitar da banda. Não era apenas uma música, era uma declaração. 9. Born to be Wild, Steppenwolf. Aqui é o ponto em que o rock deixa de ser apenas música e se transforma em uma identidade. Mars Bonfire, irmão do baterista da banda, escreveu essa música com uma ideia em mente: movimento, a sensação da estrada aberta e da liberdade. Começou como algo simples, quase pessoal. À primeira vista é apenas uma canção sobre dirigir, velocidade, rodovias, a América do pós-guerra se redescobrindo. Mas então algo incomum aconteceu, porque essa música não pertence exatamente aos anos 70. E, no entanto, tornou-se um dos sons definidores daquela época. Born to be Wild, do Steppenwolf, foi lançado em 1968, mas sua verdadeira existência, seu impacto cultural genuíno, começou quando explodiu na cultura mainstream através de Easy Rider. A música não foi originalmente escrita para o filme. O diretor Dennis Hopper a estava usando apenas como uma faixa temporária durante a edição, algo para estabelecer o clima enquanto buscava outras opções. Mas nada se encaixou melhor, porque a música não apenas funcionou com o filme, ela se tornou o filme. Motocicletas cruzando o deserto, sem destino, sem regras, apenas movimento. E escondida ali estava algo mais, a expressão trovão do heavy metal. Na época era apenas uma imagem, anos depois ajudaria a definir todo um gênero. E uma vez que essa imagem se conectou à música, elas nunca mais puderam ser separadas. Foi aí que o rádio entrou em cena, porque de repente essa não era apenas uma música que as pessoas gostavam. Era uma música que as pessoas reconheciam instantaneamente. E ao longo da década de 1970, ela continuou voltando ao rádio, à cultura, à memória. 8. Smoke on the Water, Deep Purple. Em 4 de dezembro de 1971, o Deep Purple chegou a Montreux, na Suíça, para gravar o que se tornaria o álbum Machine Head. Naquela noite, eles assistiram a um show de Frank Zappa e Mothers of Invention no Casino de Montreux, o mesmo prédio que pretendiam usar como estúdio de gravação. Durante a apresentação, um fã disparou um sinalaro no teto. O prédio pegou fogo e em pouco tempo todo o casino foi destruído. Zappa instruiu calmamente o público a evacuar. Ninguém morreu, mas o local e grande parte do equipamento foram perdidos. O Deep Purple observou o incêndio de dentro da multidão e mais tarde viu a fumaça se espalhando pelo Lago de Genebra. Essa imagem ficou gravada em sua memória. Dias depois, o baixista Roger Glover lembrou-se da frase de um sonho: fumaça na água, fogo no céu. Esse se tornou o título. Quando a música foi lançada em 1973, alcançou o 4º lugar na Billboard Hot 100. Mas o que a fez perdurar não foi o sucesso nas paradas, foi o riff. Simples, direto, instantaneamente reconhecível. O tipo de som que o rádio não precisa apresentar. Ele simplesmente toca. E uma vez que tocou, continuou voltando repetidamente, até se tornar uma das músicas mais tocadas na história do rock clássico. 7. More Than a Feeling, Boston. Essa música levou 5 anos para ser concluída. Não porque a banda fosse preguiçosa, mas porque um homem se recusou a lançá-la até que as leis da física finalmente cooperavam com ele.
Tom Scholz era um engenheiro formado pelo MIT. Ele construiu seu próprio equipamento de efeitos, o Rockman, porque nada disponível conseguia recriar o som que ele imaginava. Ele gravou quase tudo sozinho em seu estúdio no porão de casa. Boston foi essencialmente uma experiência de engenharia de um homem que acidentalmente se transformou em um dos álbuns de estreia mais vendidos da história americana. Parece um coral, mas não é. São apenas 3 pessoas, Freddie Mercury, Brian May e Roger Taylor, gravando suas vozes repetidamente, sobrepondo harmonias até que o som se tornasse maior que a própria banda. Eles levaram o processo de gravação ao seu limite absoluto e, de alguma forma, ainda funcionou. Mas talvez o detalhe mais importante seja este. Freddie Mercury nunca explicou a letra, nenhuma vez. Ele evitava qualquer pergunta sobre o que a música realmente significava. Então as pessoas começaram a criar suas próprias interpretações. Alguns ouvem uma confissão, outros uma metáfora. Alguns ouvem uma história sem uma conclusão clara. E essa incerteza é exatamente o que manteve a música viva. Porque o rádio não a tocava simplesmente. As pessoas continuavam voltando a ela, tentando entendê-la, sem nunca chegar a uma conclusão definitiva. 1. Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Stairway to Heaven. Algumas músicas se tornam populares. Esta se tornou algo mais grande. Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, foi lançada em 1971 e, desde o início, recusou-se a seguir as regras. Era longa, mudava constantemente. Não sequer parecia uma única ideia. Começava suavemente, quase como uma canção folclórica, e depois expandia-se lentamente. Não de repente, nem dramaticamente. Apenas o suficiente para que, ao final, você se encontrasse em um lugar completamente diferente de onde começou. E a maioria dos ouvintes nem percebia o que estava acontecendo. Isso é parte do que a tornava tão poderosa. A base da música veio de Jimmy Page, que começou a desenvolvê-la mentre estava assistindo a uma cabana isolada no país de Gales. Sem estúdio, sem equipamentos, apenas um violão e tempo. Não foi feita para tocar no rádio. Na verdade, nem sequer foi lançada como single. Você não podia entrar em uma loja e comprar apenas essa música. Se a quisesse, tinha que comprar o álbum inteiro, Led Zeppelin 4. E mesmo assim, as rádios continuavam tocando a música repetidamente, porque, uma vez iniciada, as pessoas não a desligavam, continuavam ouvindo, esperando para ver aonde ela chegaria. E então ao solo. Uma única tomada foi escolhida, não cuidadosamente montada, parte por parte, simplesmente tocada e mantida. E de alguma forma, soou exatamente certo. Esse é o paradoxo central desta música. Ela não foi criada para ser um sucesso, não seguia o formato, e, no entanto, tornou-se uma das músicas mais tocadas na história do rádio FM. Porque, às vezes, a música não se adapta ao sistema.